É o Diego Amorim chegando aqui com a gente, o noticiário da política. Hoje o Diego vai associar os fatos políticos atuais com algumas questões do nosso cotidiano. Diego, bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia a você, a Ana, todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente tem uma semana que promete ser movimentada aqui em Brasília. Temos rescaldo de toda essa questão energética aí em São Paulo, que serve de alerta para todo o país. Tem a expectativa da reforma tributária, ao menos na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Tem também expectativa de projeto da regulamentação das apostas esportivas e aquela PEC, aquela proposta de emenda à Constituição que trata de algumas questões envolvendo ali decisões monocráticas e outras questões no Supremo Tribunal Federal. Mas hoje eu voltaria a falar com você, nosso ouvinte, gostaria de voltar a falar sobre a psicologia da política. De vez em quando a gente fala um pouquinho disso aqui na coluna. Acho interessante, sobretudo para aqueles nossos ouvintes que não gostam de política. Muita gente não gosta mesmo, tem até um pouco de ojeriza ao noticiário político, nunca gostou, porque a política fica como algo muito distante da vida da pessoa, né, Mauro? Então, a gente precisa, para ter pelo menos um pouquinho de gosto pela política, trazer ela mais para perto da nossa realidade. Só que nos últimos anos, trazer a política para perto da nossa realidade virou essa confusão toda, essa briga toda, essa polarização tóxica toda, em que as pessoas entenderam e foram convencidas de que falar de política é brigar sobre política. E não é bem assim. O primeiro passo é a gente tentar fazer uma leitura dos fatos políticos que possa fazer algum sentido para aquela pessoa. A começar pelo seguinte: o Congresso Nacional, ele é um retrato fiel daquilo que nós somos, da nossa sociedade. E por isso que muitas vezes a gente se anima com o Congresso ou se indigna com o Congresso, porque na verdade ele é um espelho daquilo que nós somos enquanto sociedade. Ali na Câmara dos Deputados tem de tudo, né? Eu costumo falar que é uma aula de cidadania, você passar um dia no plenário da Câmara, no plenário do Senado aqui em Brasília. Você que nunca visitou Brasília precisa visitar, e quando vier precisa passar pelo menos algumas horas ali dentro do Congresso. É uma aula sobre a política brasileira, olho no olho ali, você vendo aquilo tudo acontecer. Se você for no cafezinho, então, da Câmara e do Senado, que você conhece bem, né, Mauro? Aí também já é uma imersão na política brasileira. E ali a gente vai se identificando ou não com aquelas pessoas que ali estão, não só ideologicamente, mas também no estilo. Ali tem de tudo, ali tem pastor que diz que é ex-gay, ali a gente tem o rico do agro, ali a gente tem o novato da política, ali a gente tem o velhinho deputado que nem presta mais atenção na sessão, fica dormindo lá no final do plenário. Tem de tudo ali, tem de tudo dentro daquele Congresso Nacional, né? E até mesmo quando a gente fala de malfeitos, deve ter, obviamente, quem se transforma quando chega ao poder. Tem aquela frase famosa, né, que é conhecer alguém, dê poder a ela. Mas muitas vezes a pessoa que chega ao Congresso Nacional, ela só se adapta ao que na verdade ela já é. Então, aquele cidadão que pedia para o amigo tirar a multa, que sonegava o imposto ao declarar o imposto de renda, ele não vai achar nada demais quando ele virar deputado, quando ele virar senador, em usar a cota parlamentar ou mesmo uma emenda parlamentar para algo pessoal, o que configura corrupção, né? Então eu trouxe aqui 3 exemplos do que a gente tem falado nos últimos dias no noticiário e que tem a ver com a nossa vida. Por exemplo, essa confusão toda da meta fiscal, né, do Fernando Haddad ter dito lá atrás que a meta fiscal ia ser 0 em 2024, do Lula dizendo que vai ser muito difícil, do Haddad sendo cobrado a reajustar então essa meta fiscal. O que na verdade a gente está falando? A gente está falando de um controle de orçamento, de não gastar mais do que se ganha, coisa que eu, que você, Mauro, que você, Ana, que todo mundo que está nos ouvindo faz, que é esse orçamento doméstico. Peraí, quanto que eu ganho, quanto que eu tenho de receita e quanto que eu posso gastar nesse mês, nesse ano, né? E no campo do governo federal, o que são as receitas? São basicamente os impostos, né? Por isso que toda vez que entra essa confusão de arrecadação, a arrecadação está baixa, a meta fiscal vai ser difícil de ser cumprida, já se começa a ventilar a possibilidade de aumento de impostos, porque é a forma mais óbvia de um governo conseguir aumentar a sua receita, aumentando impostos. Por outro lado, quando a gente fala de despesas no campo da União, do Estado, do governo federal, sobretudo, a gente está falando basicamente de folha de pagamento. Então o servidor público já fica
com a antena ligada, né, quando ouve falar em meta fiscal, em confusão fiscal, em responsabilidade fiscal aqui em Brasília, porque sabe que se precisar reduzir despesas, o governo federal vai fazer uma primeira coisa, que é congelar salário do funcionalismo público. Então, essa discussão toda, que parece ser chata e distante de meta fiscal, de meta zero, nada mais é do que isso, uma tentativa do governo de ajustar as suas contas como eu, como você, ouvinte da Nova Brasil, fazemos todos os dias, ou pelo menos deveríamos fazer. Um segundo ponto, a gente está vendo caminhando para o final do primeiro ano desse terceiro mandato do presidente Lula, toda uma confusão envolvendo ali a organização da base e a organização até mesmo da esplanada. A gente teve recentes mudanças, a gente acompanhou aqui no jornalismo da Nova Brasil FM essa reforma ministerial recente que teve. A gente está falando daquela chamada frente ampla que foi montada para derrotar Jair Bolsonaro na eleição do ano passado e que agora, até hoje, nós estamos chegando já aqui nessa primeira quinzena de novembro, o presidente Lula está tendo dificuldade de ajustar todos os humores, todas as intenções aqui na esplanada dos ministérios. E isso acontece na nossa vida também, quando a gente precisa conciliar um monte de gente com pensamentos diferentes, pessoas diferentes, de grupos diferentes, de ideias diferentes, e aí tem fogo amigo, e aí tem tentativa de rasteira, e aí tem vaidade, tem inveja, tem ciúme, e quem está ali no comando, quem é o líder, quem é o gestor, geralmente tem que administrar tudo isso. É muita gente querendo mandar nesse terceiro governo Lula, e é muita gente para agradar, é muita gente para acomodar aqui em Brasília no primeiro e no segundo escalões, e isso também está provocando todos esses ruídos políticos que a gente tem visto nas últimas semanas, e isso também tem a ver com a vida de cada um de nós. É só a gente olhar para o nosso ambiente de trabalho, é só a gente olhar para uma reunião familiar ou alguma outra entidade da sociedade civil que você participe, alguma ONG, alguma associação. É assim em todos os lugares, é a dificuldade que se tem de conciliar pessoas com pensamentos diferentes. E para concluir, um terceiro aspecto que eu trago do noticiário e que tem tudo a ver com a nossa vida também, é essa questão que a gente fala muito do apetite do centrão, muito focado na pessoa do Arthur Lira, deputado de Alagoas, do PP, que preside atualmente a Câmara dos Deputados, né? O Lira que quer sempre mais, ele quer a Caixa Econômica, conseguiu a Caixa Econômica, não é o suficiente, ele agora quer as diretorias do Banco do Brasil. Depois, como eu disse na semana passada, ele vai querer outros órgãos e ele não vai parar. E a gente conhece muita gente que é assim, né, Mauro, que nunca está satisfeito e o poder vai fazendo isso com a pessoa, vai fazendo ela criar um personagem, entrar num jogo e cada vez mais ela vai querendo e ocupando espaços. Isso também no nosso dia a dia a gente consegue ver muito. Então eu trouxe esses 3 exemplos hoje aqui para o nosso ouvinte da Nova Brasil, para a gente tentar trazer essa política de Brasília um pouco mais para perto da nossa realidade e aí aos poucos ir tomando gosto para compreender melhor e exercer a nossa cidadania da maneira mais pura possível, Mauro. E um dos nossos instrumentos mais potentes é o voto. Então a gente começa a acompanhar a política, começa a entender o que está acontecendo para ter bastante base e bastante consciência na hora depois de votar. Porque a galera que está lá não caiu do nada, não caiu do céu, não surgiu por geração espontânea. O pessoal que está lá chegou lá por meio do voto da população, voto democrático, em eleições livres. Então, se a gente quer mudar alguma coisa, o voto é um dos instrumentos mais fortes que a gente tem para isso. E para a gente votar bem, tem que fazer esse acompanhamento do dia a dia da política para a gente entender direitinho tudo que está acontecendo. Diego, obrigado por hoje. Excelente semana. Para você também.